Mas enfim, vamos orar e entrar no texto de hoje. Deus, nós estamos aqui como igreja, como seres humanos que se reúnem, esperando alguma coisa do Senhor. E graças a Deus, graças ao Senhor, que eles esperam alguma coisa de Ti. Porque eu não tenho nada para dar, é só o Senhor. Então Deus, fala apesar de mim. Fala com a Tua igreja. Usa a mim, usa o Teu servo aqui como o Senhor bem entender. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para essas pessoas nessa manhã. Que o diabo, nosso adversário, também seja mantido fora, repreendido. E não nos acuse de pecados confessados. Ai de nós, se não fosse a graça de Cristo e o perdão de Cristo derramado sobre nossas vidas diariamente. Não estaremos aqui. Eu não estaria aqui. E é por isso que nós cantamos. É por isso que eu tenho a ousadia de chegar aqui para falar. É por isso que nos reunimos como igreja. Não porque somos bons, não porque somos puros, mas porque somos redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. Então, Deus, cuida desse nosso tempo aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo 17 em diante. 11, 17 em diante. Nós vamos até o final do capítulo, tá? Quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Por isso nós vamos fazer a ceia depois da nossa mensagem hoje. E eu quero dar um pequeno panorama para vocês sobre o que está acontecendo aqui. A gente já está caminhando para o fim da carta de 1 Coríntios, tá? E o que ele está fazendo nesse momento? Ele está respondendo a algumas perguntas específicas que os cristãos que moravam em Corinto fizeram. Algumas perguntas sobre casamento, sobre relacionamento com pessoas que não são cristãs, sobre relacionamentos com religiões não cristãs, sobre práticas na igreja, sobre como se comportar dentro de uma igreja, sobre o que fazer ou não em um ambiente de culto. Para nós, sobre como abordar elementos culturais, como o Jeff falou na semana passada. Então é uma carta que traz uma resposta a essas pessoas. E a pergunta da vez agora é sobre a ceia do Senhor, que eu vou explicar para vocês o que é e como que funciona durante aqui a nossa mensagem. Obrigado, Thiago. Vocês são muito gentis. Eu sempre esqueço e tem um anjo de Deus que traz água para mim. Hoje a pergunta é sobre a ceia. Então, segue aí o panorama. Eu vou ler essa parte para vocês, para não ficar nada de fora. Havia divisões entre os irmãos em Corinto. E isso se refletia nas reuniões. Os ricos deixavam os pobres envergonhados e provocavam inveja neles. E mais sério ainda, a ceia estava sendo confundida com o ágape. O que é esse ágape? Era uma festa de confraternização social que eles realizavam. E a ceia estava sendo tomada indignamente por muitas pessoas. Paulo, o apóstolo, ele vale-se dessa situação para recordar a essa igreja uma verdade que o Senhor já tinha lhe falado anteriormente. A ceia do Senhor é uma santa recordação de Cristo que se entregou por nós. É uma ceia memorial, uma lembrança que certamente fala ao coração de cada participante, mas também proclama a todos no mundo um fato de importância fundamental. Aquele que é o Senhor, o Rei, o dono de todas as coisas, teve de morrer. E nós somos conclamados, chamados, talvez até desafiados, a anunciar esta morte do Senhor até o seu retorno. Devemos fazê-lo tal como fomos instruídos, mediante uma linguagem tão nobre e ao mesmo tempo tão simples. Por fim, este memorial, a ceia, também fala a consciência de cada cristão, pois a morte de Cristo significa a condenação do pecado, mas a condenação caindo sobre ele e não sobre nós. Tomar a ceia sem antes
julgar a nós mesmos, e eu vou explicar para vocês o que é isso, nos expõe aos efeitos dessa condenação, ainda que somente durante nossa vida neste mundo. Isso explicava a fraqueza de muitas pessoas em Corinto, e talvez até entre nós, as doenças e a morte que alcançava alguns deles. Mas o temor não deve ser o sentimento que vigora na ceia, e muito menos deve nos manter afastados da ceia de Cristo. Antes, esse temor deve e pode associar-se a um ardente amor para com aquele que disse: façam isto em memória de mim. Então, gente, havia um problema ali. A ceia estava sendo desvirtuada. E todo esse texto que o apóstolo escreve tem o objetivo de colocar as coisas no lugar, em um nível de entendimento, mas também ao nível prático, sobre a forma como eles fazem aquilo. Então ele compara, vocês vão ver, a ceia com algo que não é a ceia e traz eles de volta para aquilo que ela de fato é. É isso que ele vai fazer durante todo o texto. Vamos dar uma lida no texto aqui? Eu vou ler na NVT, hoje a nova versão transformadora. Diz assim, Paulo agora falando: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Por que ele fala que não posso? Porque anteriormente ele disse que podia. Ele fala para eles: olha, com relação a guardar as cerimônias e as práticas que eu passei para vocês, algumas vocês são louváveis. Mas com relação à ceia, não posso dizer a mesma coisa. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu acredito nisso. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei nisso. Pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns até adormeceram, que significa morreram. Paulo está sendo, vou parar aqui por enquanto, Paulo está sendo muito direto. Algumas vezes na carta ele é muito direto, outras vezes ele é mais calmo, mais tranquilo, outras ele é muito sarcástico. Lembra disso? É uma coisa que você precisa sempre se lembrar na hora de ler a sua Bíblia, na hora de ter um contato com a Escritura. Não leia a Escritura como um livro unicamente prescritivo. Não é exclusivamente um livro de regras sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Nós temos histórias, poesias, narrativas belas, narrativas tristes, ironia, sarcasmo, às vezes até veneno nas palavras. E nós precisamos estar atentos a isso, tá? E esse é um desses textos. O versículo 19, por exemplo, quando ele diz:
Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os aprovados. Se a gente lê isso como um texto prescritivo, nós vamos entender assim: olha, então quer dizer que as divisões têm um papel positivo, porque quando se dividem, os aprovados aparecem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo pelo amor de Deus, não é possível que vocês estão usando isso para quererem aparecer. Não é possível que essa divisão de vocês está servindo para vocês se mostrarem quem é, usar essa expressão, o bonzão. É isso que ele está dizendo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de ler, para não passar por cima de alguns detalhes importantes. E aí, vamos lá. Ele é bem direto e diz para eles: o que vocês estão fazendo não está legal. A reunião de vocês não está legal. Por quê? Porque ela manifesta as divisões que vocês usam para se gloriarem. Esse ajuntamento de vocês, ele diz, tem servido para um propósito: para mostrar o quanto vocês estão divididos e para mostrar o quanto vocês são capazes de oprimir uns aos outros, tendo em vista essa suposta grandeza de alguns. Porque o que acontecia? Existia uma celebração que era social, que eles chamavam de festa ágape, tá? E o que era isso? Sabe quando a gente ajunta, cada um traz uma coisinha para comer, um traz o macarrão, outro traz o molho, um traz o suco, outra carne, a gente junta tudo, todo mundo come e tal, né? As crianças comem tudo antes da gente chegar lá. Sabe esse momento assim? Era isso. Era esse o momento. Só que eles confundiram isso com a ceia, porque eles pegaram um ritual simbólico e jogaram dentro de uma celebração social de comunhão. E o que aconteceu? Esse ritual simbólico perdeu a sua força simbólica. E é isso que não pode perder na ceia. Porque o grande elemento, a gente vai ver, não é necessariamente o pão, ou necessariamente o suco ou o vinho que a gente toma, mas o que eles simbolizam e para onde eles direcionam a nossa imaginação. Então Paulo está dizendo: quando vocês se reúnem, isso não está bom. Por quê? Primeiro, porque vocês transformaram a ceia numa festa. E segundo, que querendo enaltecer a si mesmos, vocês estão se oprimindo. Como? Aqueles que tinham uma condição financeira melhor, obviamente, traziam a carne. E os que não tinham uma condição financeira tão boa, traziam as outras coisas. Traziam as coisas mais simples. E tinha algum problema nisso? Nem. É assim que funciona. Cada um faz o que pode. Cada um faz o que consegue. Só que aqueles que eram mais ricos, eles estavam se gloriando nesse momento. Vejam só, meu Chester. Vejam só a picanha que eu trouxe. Olhem só, é muito diferenciada. Eles estavam se gloriando nisso. Não bastasse eles se gloriarem nisso, eles mostravam para as pessoas que não tinham condição o que eles traziam. Todo mundo ficava com vontade de comer aquelas coisas gostosas. Eles iam lá e comiam antes de todo mundo. E não sobrava para as pessoas que tinham trazido as coisas simples. Que igreja legal, né? Uau! E é isso que é igreja, né, gente? Não. E Paulo está chamando a atenção deles por isso. Isso virou um problema. Porque isso trazia à tona o pior deles. Daqueles que podiam, trazia à tona a arrogância, o orgulho, tá? E o quanto eles faziam acepção, separação de pessoas. Naqueles que tinham uma condição menor, Paulo não trata eles como vítimas, como coitados. Aquilo produzia, não vou julgar o mérito disso, raiva, inveja, um incômodo. Diga-se de passagem até talvez justificável, mas que não levava eles para um bom lugar. Que não produzia algo bom neles. Então tinha algo ruim nascendo num ambiente onde algo maravilhoso deveria brotar na mente deles. Porque a gente está falando de um ritual simbólico.
E essa é a preocupação de Paulo. Então, se a gente olhar com bastante calma, a preocupação dele aqui é sobre aquilo que brotava entre as pessoas. É sobre aquilo que referenciava a maneira como elas se olhavam umas às outras. Essa é a preocupação dele. Vamos continuar o texto. Versículo 20, né? Quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia. Estão interessados em comer. E comer muito rápido. E vocês comem rápido e outros passam fome. Será que vocês não têm em casa onde comer ou beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Mais uma vez ele está sendo muito duro com eles. Está dizendo, eu gosto de parafrasear algumas coisas aqui porque fica mais fácil. Vocês não têm comida em casa, não? Ou você quer somente humilhar as pessoas? Que pergunta! Não tem uma resposta para essa pergunta, porque essa pergunta só mostra o coração deles. Qual que é a resposta, gente? Eles queriam humilhar. É claro que eles tinham comida em casa, mas eles queriam mostrar o quanto eles eram mais espirituais. Se a gente volta lá no capítulo 1, mais de 30 mensagens atrás, se não me engano, a gente vai ver que o problema deles era, cada um queria ser mais especial. Cada um queria ter o protagonismo. Cada um queria ser diferente do outro. E isso estava afetando tudo o que eles faziam. Não é muito diferente da nossa vida, não. Não é muito diferente. Não é à toa que uma frase como, você tem que ser o protagonista da sua própria vida. Você tem que segurar o volante da sua própria vida. E você precisa se destacar entre a multidão. Ninguém te conta que o prego que aparece é o que toma martelada. Mas essa frase é o que impulsiona. Você precisa se destacar. Você precisa ser diferente. Não seja como os outros. E aí a gente entra aquilo que eu chamo de a síndrome do herói da Marvel e da DC. Que é o quê? Eu tenho uma coisa dentro de mim que me torna diferente dos outros. Mas que eu não posso contar, ou eu não sei muito bem o que é. Mas tem algo dentro de mim que me torna incompreendido nesse mundo. Mas é algo muito incrível, muito incrível. E uma hora eu vou... Aí a gente cai. Eu vou me libertar. E eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. O Clark Kent vai tirar os óculos. Vai mostrar, vai aparecer. E a gente fica nessa sensação que nos trava. Tem um potencial dentro de mim que o mundo nunca viu e eu tenho que mostrar. Só que isso não muda a maneira como você olha para você mesmo. Muda a maneira como nós olhamos uns para os outros. Porque são os outros que não me reconhecem, são os outros que não me valorizam, são os outros que não entendem, são os outros que não são tão bons. E eu começo a me posicionar em relação aos outros. Por querer ser especial, essa igreja estava brigando na mesa. Eles estavam se mordendo na mesa. E Paulo fala, querem que eu os elogie? Querem que eu dê parabéns para isso? Certamente eu não vou elogiar. E ele começa a falar agora sobre o que é a ceia. Ele diz, o que eu passei para vocês, o que eu trouxe a vocês, eu recebi de Deus. Eu recebi de Jesus. E ele coloca uma ênfase no testemunho dele, porque os evangelhos não falam isso. Por exemplo, Mateus, que é a referência cruzada do versículo 23, não fala sobre como fazer. Mas ele diz, o Senhor falou para mim como que isso deveria acontecer. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, agradeceu, partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A gente fala na ceia, a gente vai falar daqui a pouquinho, que o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, porque Jesus estaria cometendo uma autofagia.
quando ele celebrou a ceia, né, comendo um pedaço dele mesmo. Ele estava vivo quando ele disse isso. Ou seja, é um ritual simbólico que aponta para alguma coisa. Símbolos e rituais, eles têm o objetivo de captar a nossa imaginação e enriquecer a nossa memória. Quando Jesus fez isso, ele criou um símbolo, um ritual, para que a igreja, para que o povo dele, quando parasse para pensar sobre aquilo, ativasse algo muito importante que Deus nos deu, o nosso imaginário. E aquilo fomentasse em nós os melhores sentimentos a respeito do que Jesus fez para nós. Você tem alguma tradição familiar? Algumas pessoas têm tradições familiares. Alguma coisa que você sempre faz numa determinada época do ano, em memória de algo ou para comemorar alguma coisa. Lá em casa, todo Natal, a gente tem uma tradição que a gente decidiu fazer um Natal simples. Todo Natal, desde que o Rick nasceu, que é o meu filhinho mais novo, que vai fazer 4 anos, a gente pega uns lençóis, algumas roupas velhas, e se veste como o pessoal na época de Jesus, senta no chão e come uma refeição ali com um pão sem sal, daquele sem fermento, uma azeitona, um suco de uva, um pedacinho de peixe, e a gente conta a história do Natal. E aquilo a gente vai fazendo e não sabe se está dando certo na vida das crianças ou não, né? A gente passa um trabalho danado, amarra lençol daqui, dali, faz aquela coisa, tentando criar uma memória. Até o dia que os meninos começam a contar que o dia que eles mais gostam é o dia que a gente brinca de família de Jesus. É o dia que a gente come azeitona com suco de uva. Nossa, é tão legal, né, papai? E o imaginário deles volta naquilo. Eu fico pensando, daqui a 10, 20 anos, se Deus nos der vida, eles contando isso para os seus filhos. Ou talvez até repetindo isso. E aquilo, naquele momento, daquele símbolo, transportando eles imaginativamente lá para 2021, 22, quando junto com seus pais eles se assentavam e comiam azeitonas com suco de uva, e talvez eles sintam até o gosto da azeitona que eles comiam nessa época. Talvez eles lembrem até do cheiro dos lençóis, e talvez aquilo salve eles de um momento de tristeza, de angústia, de dor, porque eles foram transportados imaginativamente para algo valioso. A ceia tem esse mesmo papel na nossa vida. Agora, já entendendo Cristo, ou começando a olhar para Ele, a gente para e coloca a nossa mente em um ritual que ativa a nossa imaginação. E cada um de vocês aí, quando eu falo o sangue de Cristo derramado na cruz, cada um vê uma cruz. Cada um pensa um sangue. Cada um pensa algo acontecendo. E de repente a gente está imaginando aquilo, lembrando do Cristo e reconhecendo que aquilo lá, que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, está nos motivando agora. Está nos fazendo parar agora e levar a nossa mente até lá. É isso que Jesus queria criar. E isso tem poder. Poder de nos lembrar quem Ele é e quem nós somos. E isso pode muito bem nos tirar de um momento difícil, de um momento de angústia, de um momento de dor. Essa memória tem o poder de nos colocar de pé de novo, porque a gente lembra, para que eu pudesse rir, alguém chorou. Para que eu pudesse viver, alguém morreu. E por isso a gente está aqui. Esse é o poder do nosso imaginário. E foi isso que Jesus criou quando Ele diz: façam isso em memória de mim. Não é para a gente ficar pensando, coitadinho de Jesus na cruz, ninguém desceu Ele, Judas maldoso, Judas feio, vamos chutar o bonequinho do Judas. Não era isso. Era algo a mais. É uma memória poderosa que te transporta até aquele momento e te dá energia para continuar.
Isso não é novo. Isso não é novo. Jeremias, quando ele estava vendo a cidade dele ser queimada, destruída, ele fala assim: o que eu vou trazer para a minha memória? O que eu vou trazer para a minha mente agora no meio de tanta desgraça? Ele diz: eu quero trazer para a minha mente o que me dá esperança. A ceia traz para nós, para a nossa memória, o que nos dá esperança. Um rei morreu pelos pecadores. O poderoso morreu pelos fracos. O glorioso Senhor se humilhou pelos arrogantes. Isso nos dá ânimo para continuar. Esse é o poder da ceia. Esse é o poder desse símbolo. E agora, quando ele diz: assim quem come do pão ou bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. O que é isso? Tá? E ele diz: examine-se, pois, antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos para si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes. Tem algo no versículo anterior que é fundamental para a gente entender isso aqui. Assim, quando vocês comem o pão e participam do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Romanos capítulo 1, versículo 16, o próprio Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho disso. E quando ele fala não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo: eu não me envergonho do Deus Todo-Poderoso que morreu do lado errado do muro, no meio do lixo, pendurado entre ladrões, porque aí está o poder. Quando vocês tomam a ceia, esse memorial simbólico, vocês estão anunciando o poder. Mas quando vocês tomam a ceia, pensando na festa, pensando na comida, pensando em vocês mesmos e pensando o quanto vocês são bons, vocês anunciam a si mesmos. Vocês anunciam vocês. E isso não tem poder. E isso os torna, ele diz a ele, isso os torna como aquelas pessoas que estavam lá ao pé da cruz dizendo: crucificam, crucificam. Isso transforma vocês como aquele soldado que foi lá e meteu a lança em Jesus Cristo. Isso torna vocês alguém indiferente ao poder de Cristo para salvar. É isso que ele diz. Quando vocês tomam indignamente, pensando em vocês mesmos, vocês estão sendo como aqueles que crucificaram Jesus, como aqueles indiferentes a Jesus Cristo. Quando vocês vivem aí nessa festa de comilança de vocês, é sobre vocês e não sobre Cristo. E isso, ele diz, está matando vocês. Tem duas possibilidades aqui para essa questão que ele fala. Tem muitos fracos e muitos doentes e muitos que adormeceram. Não é que dormiram, é que morreram. É um eufemismo aqui. Morreram. Primeira possibilidade: de tanto farrear, de tanto beber e de tanto comer, estava tudo tendo infarto, triglicerídeos altos, estava tudo tendo cirrose hepática, estava tudo morrendo de tanto viver uma vida desregrada, tá? Na fanfarra, eles estavam morrendo por causa disso, por causa da consequência dos seus atos imorais. A segunda possibilidade, que também é real, juízo de Deus diante de pessoas que estavam zombando do poder. O que Paulo fala também em Gálatas capítulo 6? De Deus não se zomba. Deus é bom. Ele é bom. Ele é manso. Ele é meigo. Ele é carinhoso. Mas ele é perigoso. Ele é poderoso. Ele é severo também. Quando as pessoas estavam ali fazendo pouco caso dele, é uma possibilidade. Quando eles tiram o foco do poder de Deus e colocam o foco no poder deles, como se Deus dissesse: ok, então, experimentem o poder de vocês. O que o poder do ser humano fez até aqui na carta, para aqueles que estão acompanhando desde a primeira? Para aqueles que não estão, eu vou te contar. Dividiu eles, fez com que eles ficassem indiferentes a atos completamente imorais e destrutivos, que nem
aqueles que adoravam a deusa Afrodite no templo achavam bonito, e olha que era terrível o que eles faziam no templo. Eles brigavam uns com os outros, levando uns aos outros nos tribunais, diante de pessoas que nem amavam Jesus Cristo. O poder deles levou eles a tudo isso. Então, quando ele fala que muitos que dormem, muitos que estão doentes, porque eles estão cultivando isso desde o capítulo 1. Isso não surgiu com a ceia. Eles estão se mordendo, se matando, tentando ter proeminência, protagonismo, há muito tempo. Mas Paulo diz: quando vocês tomam a ceia de verdade, é o poder de Cristo que vocês enaltecem. Daí ele vai dizer: quando vocês comem e bebem sem honrar o corpo, como eu falei já, o corpo de Cristo, pendurado na cruz, o poder, a feiura da cruz, mas também o corpo, que nós vamos ver no capítulo 12. A igreja. Aquele que come e bebe do cálice, olhando só para si, tendo aquele momento como único e exclusivo seu, sobre você, sobre o quanto você é amado, valorizado e o quanto você é bom. Ele está dizendo para eles: estão comendo e bebendo juízo para si, porque a ceia é um momento de olhar para fora, de olhar para o outro. Daí ele vai dizer: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Por isso eu acredito que aqui tem muito mais a ver com o juízo de Deus do que com a consequência, ou Deus usando a consequência como juízo. Mas ele diz: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Examinássemos como? Talvez essa é a pergunta que muitos de vocês ficam na hora da ceia, quando eu digo assim: então agora a gente vai fazer uma oração, cada um vai se examinar, pedir a Deus para sondar o próprio coração. Mas examinar o quê? Examinar como? Aí a gente fica assim: ai Deus, será que tem pecado? Ai Deus, será que aconteceu alguma coisa que eu fiz? Nossa, avancei o sinal laranja, Deus, será que é isso? O que é? O examine-se, ele está submisso à atitude arrogante deles. Ou seja, examinem-se tendo em vista o que vocês estão fazendo uns com os outros. E o que eles estavam fazendo? Três áreas nas quais eles deveriam se examinar: unidade, necessidade e oportunidade. Eles precisavam se examinar na unidade, porque havia uma divisão entre ricos e pobres. Os ricos estavam oprimindo os pobres e os pobres estavam invejando e odiando os ricos. Não havia unidade. Então ele diz: antes de participar da ceia, olhe para o lado e veja se você não tem nenhuma rixa com ninguém que está do seu lado, nenhuma divisão, nenhum rancor em relação a quem está do seu lado. Sobre necessidade, olhe para o lado e se você não tem nenhuma rixa, nenhum problema, mas você vê uma necessidade, como no caso a dos mais pobres, faça algo antes de vir tomar a ceia. Não cruze os braços. São os pobres. Jesus disse que pobres sempre ia ter no mundo, então está tranquilo. Que absurdo! Paulo está dizendo: olhe para o lado e faça alguma coisa antes de vir querer dizer que o poder de Deus está em você. E terceiro, sobre oportunidade. Eles usavam essa oportunidade, esse momento público, para mostrar quem? Eles mesmos. Lembra da comida? Lembra da suntuosidade? Não é uma oportunidade para mostrar a eles mesmos. É uma oportunidade para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, examine-se quanto à unidade. Examine-se quanto à necessidade que está ao nosso redor. Examine-se quanto à oportunidade de revelar Cristo e não a si mesmo. E assim participe da ceia do Senhor, para que não seja condenado. Por isso, versículo 33, ele fala: quando vos reunirem, esperem uns pelos outros. Parece uma coisa que a gente fala com criança, né? Eu falo com os meus filhos lá em casa, a gente serve a comida. Filhinho, espera o papai e a mamãe para orar. Não, como é que foi, pai? Não tem mais nada no prato. Parece coisa de criança, mas Paulo está dizendo: quando se reunirem, coisa simples,
esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome na hora da ceia, come em casa. Olha um cachorrinho. Legal. Tá tudo bem, não tem problema não, tá tudo bem. Fica com vergonha, não. Ai, ai. A gente tem que fazer um culto pet. O que vocês acham? Ai, ai. Então ele vai dizer: quando vocês se reunirem para uma celebração social, quando for a festa de sociabilização de vocês, esperem uns aos outros para comer. Quando forem fazer a ceia, come em casa antes, para não chegar aqui com fome. Para quê? Para o seu imaginário ir para Jesus. E não na hora que você pegar o pãozinho e falar: credo, só isso? Simples, porém muito profundo. Meus irmãos, meus amigos, é uma cerimônia que tem feito parte da igreja nos últimos 2000 anos, de diversas formas, com diversos sentidos inclusive. Mas o que nós vemos aqui é Paulo dizendo: quando se reunirem para celebrar a ceia, tenham certeza de que o que vocês celebram é o poder de Jesus eficaz na sua vida. Esse é o primeiro ponto. É o poder de Jesus eficaz em nós. Como eu sei que o poder de Jesus é eficaz na minha vida? Se você está com essa dúvida, Jesus já está te incomodando para pensar nisso mais profundamente. Como que eu sei que eu estou tendo um relacionamento com Jesus? Se você está se preocupando em saber o que é um relacionamento com Jesus, Ele já está do seu lado, só esperando você perceber. Ele já te cutucou. Ele já mexeu com você. A ceia é esse momento onde a gente para pensar: ok, entre eu e Jesus, como é que estão as coisas? Ele está me convidando. Ele está oferecendo para mim, Ele mesmo, onde eu estou. A ceia é também o momento de olhar para o lado, porque Jesus não oferece kits individuais. Ele oferece o mesmo pão e o mesmo cálice que é dividido por todos. Na pandemia eu tinha um horror daqueles negocinho individual com papel alumínio, cada um pegava o seu, completamente separado. Tudo bem, era uma medida sanitária, mas ficava tão individualista. Você guardava no bolso às vezes e levava para casa para tomar em casa. A gente tem que olhar para o lado na ceia. Tem que ver, perceber. Donis até falou que um dia desse vai fazer um pão para a gente tomar a ceia, né, Donis?